O nome da pregação de hoje é Por que crer em Jesus? A pergunta que os homens normalmente fazem, meio que de maneira inconsciente, é: como ser feliz? Ainda que você possa não notar, é exatamente isso que muitas vezes te move. As suas buscas, no final das contas, é atrás de felicidade. E alguns farão qualquer coisa em busca desse objetivo, até viver uma mentira. A pergunta correta, então, da existência humana não é como ser feliz. A pergunta correta é o que é a verdade, porque é só por meio dela que nós podemos ser salvos, que nós podemos ser libertos e que nós podemos ser felizes de verdade. E o que eu quero mostrar para vocês hoje, mais uma vez, é que a fé cristã é a verdade. É que todas as religiões do mundo são falsas. Que Jesus Cristo é o Messias. E que, de maneira muito simples, qualquer um de nós podemos chegar a esse conhecimento. Há inúmeras coisas na Bíblia que são complexas e difíceis. Há inúmeros conhecimentos que são complexos, difíceis de aferir conhecimento, difíceis de aprender. Não é o caso para aferir conhecimento em relação à verdade da fé cristã. Não é o caso em relação à fé cristã para saber a Bíblia é a verdade, Jesus é Deus mesmo. É simples. E qualquer um de vocês não precisam ter um nível cultural elevadíssimo. Vocês não precisam saber de linguística, de antropologia, nada disso. Por meio de uma constatação óbvia, clara, simples e por meio de dedução lógica, todos vocês, do mais iletrado ao mais ignorante, qualquer um, pode de maneira muito simples e objetiva conferir e aferir que a fé cristã é a verdade, e é sobre isso que eu quero falar hoje. E a importância disso, de saber que Jesus é Deus, o quanto que isso vai moldar a nossa vida, não apenas para a eternidade, mas diante de todos os sofrimentos, quando a tempestade vier, quando a estação das chuvas se aproximar, quando a vida ficar difícil, o que vai te sustentar é a fé. Ter uma genuína fé, uma fé forte, enraizada num sólido, firme. É sobre isso que eu quero falar hoje. Então vamos ler. Lucas 11, verso 27. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher entre a multidão levantou a voz e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Mas ele respondeu: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Ou seja, antes disso, mais bem-aventurado é aquele que ouve e crê, mais bem-aventurado até do que aquela que gerou Jesus. Verso 29. Como a multidão aumentava, ele começou a dizer: Esta geração perversa pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o de Jonas. Lá em Mateus capítulo 12, a gente tem uma explicação disso. É a mesma história, com alguns detalhes a mais. Jesus diz assim, lá em Mateus 12: Esta geração perversa pede um sinal. Nenhum sinal será dado, a não ser o de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, eu, o Filho do Homem, ficarei 3 dias na terra, no centro da terra. E Jesus então está dizendo o seguinte: o sinal que eu vou dar para vocês é a morte, a minha morte e a ressurreição. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Como que a morte e a ressurreição de Jesus é algo que qualquer um de vocês podem aferir, podem conferir. Verso 30. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem o será para esta geração. Os ninivitas eram um povo terrível, um povo maligno, e Deus enviou Jonas até os ninivitas, dizendo: Em 40 dias a cidade será subvertida. Em 40 dias a cidade vai ser destruída pela ira de Deus. Jonas, diz o texto, não queria ir. Jonas não queria pregar, porque Jonas via os assírios como seus inimigos, como de fato eles eram. Então Jonas estava pregando a salvação para seus inimigos. Jonas não queria ir. Tendo ido, ele prega, o povo se converte, e Jonas fica enfurecido com o fato de que o povo se converteu. Jonas não queria que o povo fosse salvo, o povo foi. Verso 31. A rainha do sul se levantará no juízo contra os homens desta geração e os condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. É a rainha de Sabá, que de longe, morava muito longe de Israel. Ela ouviu falar que em Israel havia verdadeira sabedoria, e ela não poupou esforços para se locomover e fazer uma viagem longuíssima e ir até Salomão para ouvir a verdade. E muitos não estavam ali querendo ouvir Jesus, que estava do lado. Então,
aqui a gente está tendo essa comparação entre Jonas, que era um profeta que não queria que o povo fosse salvo, e mesmo assim o povo se converteu, com Jesus, que queria que o povo fosse salvo, e mesmo assim o povo não creu. A outra comparação é com Salomão, que o povo foi de longe buscar Salomão. Jesus estava do lado, e mesmo assim o povo não quis se converter. Verso 32, os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar oculto, nem debaixo do cesto, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Aqui a figura, a gente, depois que Thomas Edison inventou a lâmpada incandescente, essas figuras aqui ficam um pouco mais difíceis de a gente entender. Mas seria uma espécie, para os mais antigos aí, deve lembrar, uma lamparina, vai? Não havia luz em casa, como que as pessoas enxergavam? Lamparina. Alguém, aquela... Você, mais antigo aí deve lembrar, né? Mais moderno seria a vela. Quando acaba a energia na sua casa, menino, a vela. Usa a vela. Então, essa seria a ideia aqui. Quem tem uma vela ou uma lamparina na sua casa, quando não há luz, ninguém pega essa lamparina e coloca debaixo da mesa. Coloca no lugar mais visível para que ilumine tudo. Essa é a ideia aqui de Jesus. Verso 34, a candeia, então traduz aí, vai, a lâmpada, que é aquilo que ilumina. A candeia, a lâmpada do corpo são os olhos. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será repleto de trevas. A ideia aqui é muito simples. Bom e mal aqui significa o seguinte, se o seu olho é cego, o seu corpo inteiro será cego. Porque você precisa do seu olho para caminhar. Os seus pés precisam dos seus olhos. Você sabe direção, você tem noção de espaço. É quando você olha a realidade exterior. Então, se você tem um olho ruim, você não consegue enxergar, você também não caminha corretamente. Portanto, a sua visão atrapalha toda a sua vida. Essa é a ideia. Verso 35, cuida então para que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, o teu corpo todo o teu corpo estiver iluminado, se sem parte alguma em trevas, ele será todo luminoso, à semelhança da candeia que ilumina com todo o resplendor. E eu já vou explicar o que isso tem a ver com toda a história aqui. Eu quero começar, em primeiro lugar, falando que maior é aquele que obedece. Jesus diz isso aqui para aquela mulher. Jesus estava pregando, e no meio da pregação, uma pessoa ficou tão empolgada com a pregação de Jesus que ela exclamou, bendita, aquela que deu a luz a ti. Aí Jesus diz assim, mais bem-aventurada, a palavra bem-aventurado aqui em grego é makarios, que significa abençoado, feliz. Tanto que inúmeras vezes no Novo Testamento, makarios é traduzido por feliz ou por bendito, que significa abençoado. Bem-aventurado, bendito, abençoado, feliz. Feliz a pessoa que deu a luz a você. Aí Jesus diz, mais bem-aventurado, mais abençoado, mais feliz é aquele que ouve a palavra e obedece. Ok. A gente sabe, Maria deu a luz a Jesus. Quando Isabel foi visitar Jesus, foi visitar Maria, diz o texto que Isabel disse assim, exclamou em alta voz, bendita, bem-aventurada, és tu entre as mulheres. No meio de várias mulheres você tem proeminência, você é abençoada. Bendito é o fruto do teu ventre. Depois, logo em seguida, a própria Maria concorda com ela. Desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Todas as nações. Mas Jesus vem e diz, mais bem-aventurado ainda é aquele que ouve e pratica. Ora, primeiro, Maria foi bem-aventurada justamente porque ela ouviu e creu. Naquela época, adúlteros poderiam ser apedrejados. Maria ouviu do anjo, você vai conceber, sendo virgem. Imagina ela contando isso para o noivo dela. Estou grávida. De quem? Do Espírito Santo. Ora, quando ela ouve essa notícia, ela sabia, ela podia morrer. Mas ela disse assim, cumpra em mim a vontade do Senhor. Mostrando que não era o fato de dar a luz que fez de Maria alguém bendita. Mas ela deu a luz justamente porque ouviu, creu e obedeceu a palavra de Deus. E aí, a gente pensa nisso. Maria foi simplesmente a mulher que deu à luz a pessoa mais importante que já pisou neste mundo. Imagine que você fosse a mãe, puxa, é difícil falar de uma pessoa, ia falar o Thomas Edison, William Wilberforce, Lutero, enfim, grandes pessoas, grandes nomes, pessoas que mudaram o mundo para o bem. Que honra, não? Jesus vem e diz, todo aquele que ouve a minha palavra e pratica,
está na mesma prateleira que Maria. Todo aquele que segue o que eu digo está na mesma prateleira de honra que Maria está. É algo assustador e grandioso. E ele diz: bem-aventurado é, feliz é. Quem é a pessoa abençoada hoje? Muitas vezes as pessoas quase sempre elencam alguém abençoado por meio de sua conta bancária. Se ele tem dinheiro, se ele é um sucesso aos olhos do mundo, ele é abençoado. Um exemplo só disso já seria o suficiente para mostrar que essa ideia é ridícula. A quantidade de artistas que têm todo o dinheiro do mundo, fama, idolatria, e são drogados e precisam de remédio para dormir, como Michael Jackson, porque não tem paz na alma. Lázaro morre na sarjeta, enfermo, sendo lambido por cachorro, comendo migalhas que caíam da mesa do rico. Mesmo assim, diz o texto que ele sai da sarjeta para a glória, mostrando assim que, mesmo quando nós estamos enfrentando momentos difíceis e dificuldade financeira, até de enfermidade, ainda assim, nós podemos ser benditos. Por quê? Porque primeiro, de que adianta ganhar o mundo e perder a alma? De que adianta ter todo o dinheiro do mundo e ir para o inferno? Uma pessoa dessa é maldita. Primeiro, ser bem-aventurado é ter a convicção plena de que você, ao morrer, vai como uma bala para o céu. Abençoado é este. Segundo, abençoado é aquele que tem a bênção de Deus sobre si. É como acontecia com Israel. Israel ia para as batalhas e diz o texto bíblico que Deus era com eles. Isso é bênção. Senhor, faz brilhar o seu rosto, a luz do teu rosto sobre nós. Era uma expressão para dizer: Deus está olhando para nós, o favor de Deus é conosco, a mão dele é sobre nós. É por isso que Israel, inúmeras vezes, bem menor que seus adversários, eles iam para as batalhas e eles venciam, porque Deus era com eles. Isso é bênção. A Bíblia diz que José estava na cadeia, e diz o texto assim: Deus era com ele. Depois José foi escravo na casa de Potifar. Diz o texto: Deus era com ele. Sendo preso, sendo escravo, mesmo assim, diz o texto, Deus era com ele. Você pode estar enfrentando momentos difíceis, você pode estar passando por um período de escassez, mas se Deus for com você, ainda assim, você será alguém abençoado, porque a paz de Deus vai te guardar. Como Jesus, que no meio da tempestade dormia. Os ímpios, em dias de paz, estão atormentados, porque a Bíblia declara: para os perversos não há paz. Pode haver dinheiro, pode haver fama, paz não. E não é por acaso que eles precisam recorrer a drogas sintéticas, a drogas psiquiátricas, a todo tipo de coisa, porque não possuem paz. Podem possuir uma mulher por noite, podem possuir todas as coisas deste mundo, mas não têm paz. E se tornam ainda mais escravizados ao buscarem, longe de Jesus, a solução para os seus problemas. Ter a bênção de Deus, isso é ser abençoado, é estar na cadeia e mesmo assim ter paz na alma. Ser abençoado, em segundo lugar, é isso. Ter Deus conosco. Terceiro, é ter a nossa alma alimentada, satisfeita. Como diz o salmista: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Sabe quantas vezes eu já aconselhei pessoas assim, ó? Anônimos, alguns famosos, assim, ó. Cheio da grana, 30, 40, 50 mil por dia, com a mulher que quer, a hora que quer. E ora, olha, fala comigo e diz assim: pelo amor de Deus, me ajuda. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Bem-aventurado, abençoado, feliz é o homem que ouve a palavra e obedece. Feliz, salvo, tendo a bênção de Deus ao seu lado. É uma bênção, é uma promessa que está acessível a todos nós. Segundo, o sinal, a morte e ressurreição de nosso Senhor. Eu estou dizendo que vocês devem ouvir a palavra de Deus e crer nela e obedecer.
Mas vocês têm um bom sinal, uma boa prova de que vocês deveriam fazer isso? Tem. E qualquer um de vocês aqui podem conferir o que eu estou falando, historicamente e também por meio de lógica, dedução lógica. Aqui em Lucas, desculpa, Jesus disse: uma geração incrédula pede um sinal, mas nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, eu também estarei 3 dias no centro da terra. Jesus estava falando da sua morte e ressurreição. A morte e ressurreição de Jesus Cristo é o maior milagre que o mundo já viu e é acompanhado do testemunho de homens que perderam tudo, por confessar que Jesus ressuscitou. A argumentação é muito simples e qualquer um de vocês podem checar o que eu estou falando. O primeiro ponto que a gente precisa, o nosso ponto de partida aqui é o seguinte: para falar que Jesus teve um corpo que ressurgiu, é necessário então que a gente tenha um corpo. Para falar de uma pessoa que voltou dos mortos, é necessário que a gente tenha certeza, em primeiro lugar, que essa pessoa esteve entre os vivos, que essa pessoa de fato existiu. Há um vídeo muito famoso do ateu Luiz Felipe Pondé. O nome do vídeo é, no YouTube, Jesus existiu? É uma pergunta, e ele responde: todo mundo sabe que existiu. Só tolos dizem que não. E eu vou te explicar porque é facilmente perceptível a ideia de que Jesus ressuscitou e que até os ateus e ímpios concordam que Jesus existiu. Até os ateus, até incrédulos, até pessoas que odeiam a nossa fé, não tem como negar que houve um personagem histórico chamado Jesus, que viveu na Palestina. E a gente começa por fontes de nossos adversários, que eu citei aqui para vocês quinta-feira. Tácito é um historiador romano que odiava a fé cristã, que chamava a fé cristã de peste perniciosa, e por aí vai. No livro Anais, livro 15, capítulo 44, ele dá para nós, ele mostra que Jesus como um personagem histórico existiu. Ele não acreditava que Jesus havia ressuscitado, mas, ao criticar a fé cristã, a gente tem um fato histórico aqui. Ele relata que Jesus morreu sob Pôncio Pilatos na época de Tibério. Vamos ler. Tácito dizendo, livro 15, capítulo 44. Nero infligiu as mais cruéis punições aos delinquentes. Os cristãos eram vistos por ele como delinquentes. Um grupo odiado por suas abominações, popularmente conhecido pelo nome de cristãos. O termo cristão teve sua origem em Cristo, ele vai explicar quem é Cristo, que durante o governo de Tibério foi executado pelo procurador Pôncio Pilatos. A repressão momentânea desses perniciosos equívocos ressurgia. Que perniciosos equívocos? De que aqueles cristãos estavam dizendo que Jesus havia ressuscitado. Para Tácito era uma mentira. E ele diz que aquilo foi reprimido no começo, como, por exemplo, mataram Jesus e foram matando vários e vários apóstolos, todos os apóstolos, na realidade. E aí, ele diz isso, olha, a repressão momentânea desses perniciosos equívocos ressurgia, não apenas na Judéia, onde essa enfermidade teve origem, mas também na cidade de Roma, onde todas as atrocidades e infâmias convergem e se tornam populares. Veja todos os adjetivos, todas as palavras que ele utiliza para descrever a fé cristã. Mentira, atrocidade, infâmia, equívoco, abominação, delinquentes, todo tipo de coisa ruim. E aí ele nos dá um fato histórico. Houve um homem chamado Cristo que morreu sob Pôncio Pilatos. E eu não trouxe aqui a citação, mas você pode conferir em casa. Ele continua dizendo que aqueles homens morreram por confessarem isso, que Jesus havia ressuscitado. Que eles foram perseguidos por isso. Isso é um fato histórico, então. Que fato histórico? Retratado por pessoas que são nossos adversários. Que houve um homem chamado Jesus, que ele morreu sob Pôncio Pilatos, e que seus discípulos diziam que ele ressuscitou. Tácito e os romanos não acreditavam nisso, mas é um fato histórico que houve vários discípulos dizendo que Jesus ressuscitou. Isso é histórico. Marcos escreveu no ano 60 as histórias de Jesus. Histórias estas que aconteceram na década de 30, num intervalo muito curto. Que histórias Marcos escreveu? Que Jesus andou sobre as águas, que Jesus ressuscitou mortos, que Jesus curou um leproso simplesmente ao tocar nele, instantaneamente o leproso ficou restabelecido.
Que Jesus pegou a orelha de Malco, que havia caído no chão porque Pedro havia arrancado a orelha dele. Jesus pega a orelha e restabelece a orelha de Malco. João declara que Jesus operara inúmeros milagres a tal ponto que não havia livros no mundo para escrever e conter todos os milagres de Jesus. Jesus era famoso, diz o texto. Estamos em 2023. Há alguém aqui que morava em Guará na década de 90? Na época de 90? Quem aqui morava? Levanta a mão aí. Ninguém? Todo mundo que tem 15 anos? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Pense assim. Pense que eu hoje começasse a escrever sobre um homem que nos anos 90, mais ou menos há 30 anos, ele ressuscitou gente aqui em Guará. Que ele curou leproso, que ele andou sobre as águas. E aí então foi morto porque a fama dele era tão grande que o império quis conter isso. Você acha que um personagem desse, se eu levanto aqui agora e começo a falar, e nunca existiu esse indivíduo, qualquer um de vocês vai dizer, você está doido? Mora aqui, a quantidade de gente aqui num culto desse, com algumas centenas de pessoas, rapidamente alguém ia dizer, está doido? Nunca se ouviu falar disso. Sabe quem diz isso? Quem argumenta do jeito que eu estou argumentando aqui? Revista super interessante. Aquele povo demoníaco, ateu, antideus. Eles estão, num artigo, eles estão dizendo, é óbvio que Jesus existiu. Eles dizem, há também relatos não cristãos, como do historiador judeu Flávio Josefo e do romano Tácito, como eu citei para vocês aqui. Mas o que garante que tudo isso não foi inventado? Bom, Jesus morreu por volta do ano 30, e aí ele começa a dar o argumento que eu acabei de falar para vocês aqui. Não faria sentido qualquer um. Era um intervalo muito pequeno, 30 anos apenas. Jesus, um personagem tão famoso como Marcos descreve, se ele não tivesse existido, uma meia dúzia de pessoas já ia se levantar e falar, vocês estão malucos, nunca ninguém com tais características existiu aqui. Lucas, o evangelista Lucas, o historiador Lucas, dá nome de políticos, descrições geográficas, marcando assim tempo e espaço. Jesus é conhecido como alguém que agitou a Judeia. Se você quer mentir e inventar um personagem, você não dá datas, você não dá época, você não situa as pessoas no tempo. Por quê? Ora, porque aí é fácil de averiguar. É mesmo? Que época que você falou que Jesus viveu? Pôncio Pilatos? Deixa eu ver aqui. A gente não tem nada disso, nem testemunho oral, nem escrito, nem nada desse personagem. Nessa época, não tem nada. Além disso, há provas arqueológicas e mais um monte de coisas. Um monte. O debate, então, não é se Jesus existiu. De fato, não há esse debate. Mas é importante que a gente tenha isso bem claro. Jesus, homem, pisou na Palestina, há 2000 anos atrás, mais ou menos. Isso é fundamental para o próximo passo da nossa argumentação. Os discípulos mentiram ou não? Porque Tácito disse que os discípulos diziam que viram Jesus morto na sexta e ressurreto no domingo. Comecemos assim. Lá em Mateus 28, é narrado qual história foi espalhada. Em Mateus 28, diz o texto que entre os romanos se divulgou tal história, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, deram um sumiço no corpo de Jesus, e então começaram a pregar que Jesus havia ressuscitado. Essa é a ideia. Ora, primeiro, que até hoje nunca acharam esse corpo. Se os romanos de fato tivessem o corpo e quisessem refutar a fé cristã, bastava apresentar o corpo. Agora, não. E se os discípulos tiveram uma alucinação? Daqui a pouco eu vou responder a tese se os discípulos sumiram com o corpo. Tá bom, pastor, vamos dizer o seguinte. Não, os discípulos tiveram uma alucinação. Alucinação. Primeiro que a ideia da alucinação não explica o túmulo vazio ainda também. Se os discípulos tiveram uma alucinação, cadê o corpo? Porque o túmulo está vazio. Segundo, centenas de pessoas, porque foram centenas que atestaram que viram Jesus morto na sexta e ressurreto no domingo. Paulo diz isso. Antes de tudo vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, Cefas, e depois aos 12. Está vendo? Ele apareceu para várias pessoas em épocas diferentes, em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes.
e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Ou seja, Paulo está dizendo, quer conferir, vai lá. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Ah, não, eles estavam muito fragilizados, e aí eles começaram a ter alucinações. Gente, é comum isso. A pessoa perdeu o filho, uma coisa terrível. Aí começa a ter alucinação. E outra, ainda que uma pessoa, a gente até poderia dizer, mas centenas. Centenas em épocas diferentes, em momentos diferentes. Como alucinação? A Bíblia diz que Tomé toca em Jesus. Lembra? Ele não estava crendo. Ele toca em Jesus. Ele toca. Tudo isso é alucinação. Centenas de pessoas alucinadas. Centenas. E aí, mais uma vez. E se os discípulos sumiram com o corpo e mentiram? Que é uma tese, que é a tese que as pessoas defendem. Eles viram que a esperança deles de lucrar alguma coisa foi embora com a morte de Jesus. Desiludidos, não quiseram perder a boquinha. E aí, sumiram com o corpo de Jesus. E ficaram alegando por todos os cantos que Jesus ressuscitara. O problema dessa tese é que eles não ganharam nada com isso. Ao afirmarem que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como o próprio Tácito revela, eles foram torturados. Eles foram decapitados. Eles foram jogados no Coliseu Romano para serem devorados por leões. Eles não morreram com um tiro na cabeça. Eles foram mortos paulatinamente, devagarzinho, aos pouquinhos, com requintes de crueldade. Ninguém mente para perder seus bens, seu nome, sua vida. Ninguém mente para ver um parente seu sendo violado, como muitas cristãs foram. Não faz sentido. Não faz sentido. A única resposta lógica ao fato histórico de que um homem chamado Jesus, que andou em Nazaré, na Judéia, a única explicação lógica para o fato de que aqueles discípulos saíram dizendo pelo mundo que Jesus ressuscitara, a única explicação lógica e provável, diante de tudo que eles sofreram, eles estavam falando a verdade. Este livro é o único de todas as religiões do mundo que foi escrito com o sangue de seus líderes. Os discípulos escreveram isso aqui, e o testemunho deles é confirmado pelo sangue deles, pelo fato de que eles perderam tudo, por alegarem o que eles alegaram. O que eu estou querendo dizer para você é que a sua fé é o terreno mais sólido que existe em todo este mundo. Porque sobre muitas coisas eu não sei. Eu não sei, por exemplo, uma grande dúvida minha hoje, se a aveia faz bem ou não. Estou com uma dúvida, porque ontem um médico falou que é ração. Depois à tarde eu vi outro médico dizendo, é o melhor alimento do mundo. Eu não sei o que eu faço mais. Porque cada hora aparece um cara aí, gente, fala cada coisa. Eu não sei o que é certo sobre os meus filhos inúmeras vezes. Eu não sei. Não sei. Inúmeras vezes eu não sei o que é certo para mim. Eu tenho dúvidas sobre o que eu mesmo quero. Eu tenho dúvidas sobre o que Deus quer. Há muitas coisas extremamente complexas na existência humana. Agora, conferir se Jesus é Deus, é o conhecimento mais objetivo e claro deste mundo, que está ao alcance de todos vocês aqui. De todos vocês. Esta geração pede um sinal. Um sinal será dado: a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro e último princípio. Olhos ruins. Jesus pega a cena de uma candeia, de uma lâmpada, vamos mais simples ainda, de uma lâmpada, aí está vendo? Uma lâmpada ela é colocada no centro da casa, no lugar mais alto para iluminar tudo. E com base nessa figura, Jesus começa a falar dos olhos das pessoas. E ele quer dizer o seguinte: se o seu olho estiver cego, todo o seu corpo será afetado. O que isso tem a ver com tudo isso que Jesus está falando aqui? Tudo isso que Lucas está narrando. Judeus,
Vocês estão em trevas, vocês são cegos. Vocês acabaram de ver um mudo voltar a falar. Lembra a semana passada? Eu preguei sobre isso, que é o contexto aqui também dessa história. Os judeus estavam vendo todo tipo de milagre e mesmo assim eles não enxergavam que Jesus era o Messias. Mesmo assim, eles não se arrependeram e creram. E como os olhos de vocês são maus, e aqui tem tudo a ver também com o coração, com a ideia que é a sede da personalidade humana, do seu eu. Como vocês são duros e malignos, vocês são cegos. Se um caminhão bater em vocês, se a verdade se apresentar como um caminhão que bate em vocês, nem assim vocês enxergam, porque vocês são maus, os olhos de vocês, o coração de vocês é maligno, e por isso vocês não enxergam, nem que a verdade esteja na cara de vocês. E aí ele cita o exemplo de Jonas e da rainha de Sabá, dizendo o seguinte: olha, essa geração é pior, muito pior. Essa geração é má. O que Jesus quis dizer com isso? Que havia outras gerações que eram boas? Não, todas as gerações são más. Todos os homens deste mundo são descritos na Bíblia como malignos e podres. Mas aquela era pior do que as outras. Por que será? Por que será? Ora, pelo fato de que Jonas era um pregador que pregava não querendo que o povo ouvisse. Jonas pregava não querendo que o povo acreditasse. Tanto é que Deus falou: vai para Nínive. Ele foi para Tarsis. Chegando lá, ele prega, o povo se converte. Jonas fica profundamente angustiado. Você imagina isso? Um pastor que prega: gente, creio em Jesus, creio em Jesus. Aí o povo diz: eu creio. Ah, desgraça. Imagina isso. Esse é Jonas, o cara era terrível. Com esse cara o povo creu. Com esse homem o povo creu. Com Jesus, que era perfeito, que é perfeito, que pregava querendo que o povo se convertesse. Eles não se converteram. Por isso Jesus diz: essa geração é pior. Essa geração é pior. Os ninivitas, o que os historiadores dizem é o seguinte: eles matavam crianças queimadas. Eles matavam as crianças de seus inimigos para não precisar cuidar delas. Quando os inimigos eram capturados, eles cortavam mãos e orelhas. Eles esfolavam as pessoas vivas, arrancavam a língua, enterravam o prisioneiro até o pescoço. Por isso, e por vários outros pecados, Deus disse: em 40 dias, todo mundo vai morrer aqui. Velhos, jovens e crianças, seu gado, tudo vai ser destruído. Esse povo, profundamente depravado e maligno, ouviu a pregação de Jonas e creu. O povo dos dias de Jesus tinha Deus encarnado ali diante deles e não creu. A rainha de Sabá veio de longe. Ela não poupou esforços. Ela tinha todo tipo de dificuldade. E mesmo assim, ela foi ouvir a sabedoria. Ela não disse: não dá, eu vou gastar, é longe, é difícil, eu tenho coisas a fazer. Ela foi. Aquele povo tinha Jesus do lado deles e nem assim eles se converteram. Nem assim. Eu falei sobre isso recentemente e aqui mais uma vez tem a ver com o meu texto. Como que eu e você hoje podemos ser como a geração de Jesus, profundamente maligna. Por quê? Porque nós temos o grande sinal de que Jesus morreu e ressuscitou. Além disso, nós temos Cristo aqui, por meio de sua palavra, coisa que não era acessível a boa parte do mundo há pouco tempo atrás. Lembra que Moisés escreveu na pedra? Depois os homens escreveram em papiros, rolos. Quase ninguém tinha acesso a livros. Era caríssimo. Havia os escribas em Israel. Quando se queria fazer novas cópias da Bíblia, havia homens especiais para fazer. Por quê? Gutenberg ainda não havia inventado a prensa. Não havia prensa. Ou seja, ali já de maneira incipiente está a imprensa ali. Não havia gráfica. Livros eram caríssimos. Quase ninguém tinha acesso. Hoje, todos vocês aqui no Ocidente, você tem acesso à Bíblia de graça. Você tem várias versões de Bíblia aqui. Você tem todo tipo de pregador na internet. Tem um monte de gente doida, louca. Mas tem um monte de gente boa também lá. Um monte de gente boa. Você não precisa fazer como a rainha de Sabá fez. Viajar quilômetros e quilômetros e quilômetros. Você tem ao alcance de um clique. Está muito mais fácil para você do que para a rainha de Sabá. E nem assim você tem tempo para isso. Muito mais fácil do que a rainha de Sabá. E mesmo assim você diz: não dá para ir para a igreja, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Não dá para ir ouvir a palavra de Deus, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Tudo fácil. E mesmo assim,
Você não tem buscado a verdade. Buscado ouvir a palavra de Deus. Eram caríssimos. Hoje você tem aqui, ao alcance do seu celular, de um clique, todo tipo de Bíblia, em várias versões. Você tem tradução, vários dicionários. Você tem vários e vários comentaristas, ao alcance de um clique no YouTube, explicando qualquer passagem que você quiser da Bíblia. Você tem tudo isso de graça hoje. Você pode ser considerado uma geração pior que a de Jesus. E Jesus disse assim: ai de ti, Tiro e Corazim. Ai de ti, ai de vocês. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que no meio de vocês eu operei, eles teriam se convertido há muito tempo. Jesus mais uma vez está dizendo, olha, vocês aqui são piores do que aquele povo de Sodoma, que dormia com todo mundo, que era um povo pervertido, a ponto de existir hoje uma palavra, sodomia, inspirada naquele povo pervertido. Eles eram tão pervertidos que Deus destruiu tudo. E Deus olha para Israel e diz assim, vocês são piores. Vocês são piores. Os ninivitas, aquele povo que matava a criança, vai se levantar contra vocês. Vai se levantar contra vocês, vai apontar o dedo para vocês e vai dizer, por que vocês não se converteram? Porque vocês não arrumaram a vida de vocês. Vocês têm simplesmente, não o melhor pregador, vocês têm a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra de Des. E vocês não se converteram. A rainha de Sabá vai se levantar contra vocês. Vocês aí, hein? Ei, vocês, do ano de 2023, com Bíblia ao acesso de vocês aí, ó, do ladinho de vocês, ao alcance de um clique. O que vocês fizeram pela alma de vocês? O que vocês fizeram pela salvação de vocês? Nada, nunca tem tempo, nunca não tem pastor que presta. Jonas não prestava, e até aquele Jonas imprestável prestou. É isso que esse texto nos mostra. Por isso, vocês todos têm bons motivos para ouvir o que Jesus disse para a mulher. Mais bem-aventurado é aquele que ouve e que pratica. Portanto, garoto, ouça hoje e creia e pare de dar desculpa. Moço, moça, pare de colocar o seu dinheiro, o seu coração no dinheiro e achar que a única coisa que existe é isso. Arrependa-se. Coloque Deus como prioridade na sua vida, afinal de contas, o dinheiro que você tem é Ele que dá. O emprego que você tem foi Ele que deu a você. Arrependa-se, creia, acerte a sua vida. Como o William disse aqui no começo, falando de Sansão. Sansão várias e várias vezes pecou e saiu ileso. Não pense que isso vai ser para sempre. Não pense. Porque a Escritura declara que nós devemos buscar a Deus enquanto nós podemos achar. Porque uma hora a porta fecha. Hoje a porta está aberta. Entre, creia, arrependa-se, seja perdoado. E a bênção de Deus estará sobre você. Vamos ficar de pé?